Vamos começar, vamos? Desculpa. Nós estamos continuando aquela série de Marcos 16, sobre a questão de... Já falamos então sobre pregar o evangelho, já falamos sobre expulsar demônios, e a gente está falando sobre curar enfermos, certo? Então, no primeiro estudo, a gente começou falando, basicamente falando sobre uma visão mais geral, a gente falou sobre outras coisas, não só somente sobre cura. No outro estudo, o estudo passado, a gente falou, já que era Páscoa, né? Estava chegando a Páscoa, a gente falou acerca da visão que Jesus nos trouxe a cura através da Páscoa, que é Cristo crucificado por nós. E hoje eu queria falar um pouquinho mais acerca da cura. E na verdade o ponto hoje principal é falar sobre um ponto bem polêmico acerca desse assunto. Porque a verdade é a seguinte: se a gente não estiver completamente estabelecido na verdade de Deus acerca da vontade do Senhor para a nossa cura, tem um pastor que eu gosto do dizer dele, ele fala o seguinte, que se você puder viver doente, você vai viver doente. Se você pode permitir que você viva na pobreza, você vai viver na pobreza. O que ele está querendo dizer é, se você não chegar numa posição onde você está certo, que é a vontade de Deus, a tua cura, você dificilmente vai experimentar ela no teu corpo através da tua própria fé. Certo? E tu pode pensar, não, tudo bem, mas eu posso trazer outra pessoa que tem fé para orar por mim e eu ser curado. Top, e glória a Deus por isso. Mas a verdade é que você não tem a garantia de sempre ter alguém de fé do teu lado. Mas você é chamado a crescer na fé e poder não só ser alguém que recebe ou que espera de alguém, mas alguém que também está manifestando isso para outras pessoas. E de novo, se você não estiver certíssimo, se você não estiver estabelecido acerca de, sem sombra de dúvida, de que é a vontade de Deus a tua cura física, ou a cura física da pessoa que você vai orar, você não vai conseguir exercer aquilo que Tiago chama da oração da fé. A palavra de Deus fala que a oração da fé salvará o doente e o Senhor o levantará. Amém. O que levanta o enfermo é o sacrifício do Senhor Jesus, o que ele pagou. Mas a fé é o caminho pelo qual esse poder já liberado há 2000 anos atrás vai fluir e levantar aquela pessoa do leito da cama dela. Amém. Então tem muitas coisas que impedem a gente, tradições de homens. A palavra de Deus fala em Marcos que pelas vossas tradições vocês invalidaram a lei de Deus. Por isso que quando a gente está falando de doutrina, irmãos, quando a gente está falando acerca de verdade ou mentira, a gente não pode ser flexível. A gente deve amar todas as pessoas, mas quando a gente chega quando a gente está falando sobre verdade ou mentira, cara, não existe meio termo. Ou você está do lado da verdade ou você está do lado da mentira. E a gente tem que ser completamente inflexível. Mas para tu poder ser inflexível, confiante, você tem que então saber que aquilo é realmente a verdade de Deus. Para tu poder realmente, fechar a tua mente, fechar os teus ouvidos para uma opinião contrária daquilo que você acredita, é porque aquilo que tu acredita tem que estar bem fundamentado. Senão você não vai viver aquilo que o Senhor tem para você. É aquela questão de que, desde de João o Batista até os dias de hoje, Jesus falou, ele fala que o reino de Deus sofre violência e os violentos tomam posse dela. Você tem que ser violento com a tua fé. Amém. Você tem que ser violento acerca da fé que tu professa e a fé que você vive. Se você... se der legal, se eu for curado legal, se eu orar e a pessoa for curada legal, se não tudo bem, você não vai ver o sobrenatural de Deus na tua vida, você não vai ver a cura de Deus na tua vida. Paulo escreve acerca de Abraão e fala que Abraão ele estava certíssimo de que aquilo que Deus havia prometido ele era poderoso para fazer. Fala que ele estava certíssimo, completamente vendido a ideia de que se Deus prometeu, ele é poderoso para cumprir, portanto, ele não deu espaço para dúvida. Dessa maneira que a gente deve se encontrar. A gente deve conhecer a verdade de Deus a tal ponto que faz a... Para mim é muito assim, irmãos. Para mim é muito assim. Eu gosto de entender como as coisas funcionam. Não simplesmente porque, eu quero entender, senão eu não vou viver isso. Não, mas porque eu entendi que quando eu tenho a revelação de como funciona o reino de Deus... Eu fecho um entendimento e daí o inimigo não tem mais por onde atacar. E geralmente quando eu estou passando algo para alguém, às vezes eu posso ser meio técnico, é porque é isso, eu quero passar de uma maneira onde a gente feche todas as lacunas e não sobre mais nada, e a conclusão que você chega é tipo, cara, isso é o que a palavra de Deus determina.
para que a gente possa então sair daqui certos em uma direção. A palavra de Deus fala em Efésios capítulo 4 que a gente deve crescer até a estatura de Cristo, fala varão perfeito, a varão completo, fala para que a gente não seja mais meninos inconstantes levados em roda por todo vento de doutrina. Uma das características de uma pessoa que está fundamentada e madura na verdade é que ela não é levado para lá e para cá por doutrinas de homens. Quer dizer, vem um vento de doutrina e leva a gente para um lado. Daí depois vem outro vento de doutrina e leva você para o outro lado. Você ouve uma coisa e fala, faz sentido. Daí outra pessoa vem e mostra outros versículos para você, não, mas isso aqui. Daí você acaba indo por outro caminho contrário àquilo que você estava estabelecido, porque faz sentido também isso aqui. E você é levado de um lado para o outro porque você não está estabelecido na verdade. Então a gente precisa se estabelecer. E hoje vai falar sobre um ponto que eu acredito que é muito importante a gente entender, tá bom? Então esse impor as mãos sobre os enfermos, eles serão curados, simplesmente a parte da série Marcos 16 que a gente está falando sobre. Então, sobre cura, sobre manifestar cura não só em nossas vidas, mas também na vida de outros. Primeiro vamos falar sobre os pontos que a gente já meio que mencionou nos outros estudos, que é acerca da origem das doenças e enfermidades, tá bom? O princípio que vai ser falado aqui, irmãos, vale para todas as outras coisas, vale para finanças, vale para tristeza, vale para qualquer outra coisa. O princípio que a gente vai aprender aqui, só que a gente vai focar em questão de cura. Então, de onde vêm as doenças? Toda e qualquer forma de morte, e isso inclui doenças, veio como recompensa do pecado, certo? Então, Romanos 6:23 diz, porque o salário, a recompensa do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus nosso Senhor. Eu gosto também daquele versículo em Tiago, que fala, quando alguém for tentado, não diga de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e ele a ninguém tenta. Ele fala, mas quando alguém é tentado, ele é atraído e é engodado pelas suas próprias concupiscências. Quer dizer, quando você é tentado é porque tu tem concupiscências na tua carne, que você ainda não lidou com elas. E como é que você lida com elas? Através da graça, tá? Não é através do eu nunca mais vou fazer isso. Mas isso é outro assunto. Mas você não lidou ainda com isso aí e por causa dessa concupiscência você é tentado, tá? Daí fala que quando alguém é atraindo godado por causa das suas concupiscências. Daí fala que tendo a concupiscência... Como é? Tendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado. Quer dizer, quando você tem um desejo pecaminoso, você está sendo tentado por causa do teu desejo carnal. Mas quando você concebe, você deixa com que esse sentimento domine o teu corpo, ele dá à luz o pecado. E o pecado sendo consumado gera a morte. Gera que morte? Pô, tem vários tipos. Gera morte. Pode gerar doença, pode gerar tristeza, pode gerar separação de família, pode gerar pobreza, pode gerar inúmeras coisas. Mas ele fala, gera morte. Certo? É aquele versículo também acho que é em Gálatas, que fala que aquele que planta na carne, da carne colherá corrupção. Certo? Então, basicamente, o que eu estou querendo dizer, mostrar aqui é que tudo que é morte, tudo que é do reinado da morte, vem por causa do pecado. Então, Romanos capítulo 5 fala que por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado. A palavra pelo é uma palavra no grego que significa meio por onde algo passa. Então, literalmente, o caminho da morte é o pecado. Qual foi o primeiro pecado de Adão? Duvidar. Antes dele comer do fruto, ele duvidou da palavra de Deus, não é verdade? Tá? Então olha isso, pelo pecado, por duvidar, o pecado entrou no mundo. Então, o contrário de duvidar seria crer. O pecado é o caminho da morte, a fé é o caminho da vida. Aquele que crê em mim tem a vida eterna, não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Só para fazer um paralelo. Então a recompensa do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Então quer dizer, tudo que a gente vê do reinado da morte é por recompensa do pecado. Agora a questão é, quando a gente fala que é por recompensa do pecado, isso não explica todas as coisas. A gente tem algumas nuances que a gente precisa entender acerca disso. Vamos falar acerca... Tem duas recompensas do pecado. Existe a recompensa direta do pecado, direta, e tem a recompensa indireta do pecado. A recompensa direta do pecado é o seguinte:
É quando algo acontece como resultado de um pecado que a própria pessoa cometeu. Então a gente falou isso, já a gente mencionou sobre isso, mas você colher morte diretamente de um pecado significa que você cometeu um pecado e que o fruto dele foi morte na tua vida. Então você vai lá e diz um pecado aí. Mentiu. Você começa a mentir. Isso vai gerar o quê? Isso vai gerar, pode gerar muitas coisas. A primeira coisa é que a nossa língua tem poder de vida e de morte. Então você está liberando morte. Tu nunca vai se estabelecer na verdade pronunciando mentira. Certo? Porque a nossa língua é uma pena de um destro escritor. Você escreve no teu coração aquilo que você professa. E como consequência você não vai ter fé. Mas também pode arruinar casamentos, pode arruinar amizades, pode arruinar negócios, você pode perder trabalho, pode muitas coisas acontecer como um fruto direto de um pecado que você está cometendo, que no caso é mentir. Então quer dizer, você pode às vezes ter uma doença física no teu corpo que é diretamente fruto de um pecado que você cometeu. Certo? Todo pecado ele tem nele a capacidade de produzir morte. E se você permite que ele cresça e dê fruto, ele vai produzir fruto de morte na tua vida. Certo? A palavra de Deus fala que a avareza, aquele que tem a avareza, fala que a avareza põe a perdição à alma daquele que a possui. Então a avareza é um pecado? Se você tem avareza e você vive por avareza, essa avareza vai produzir morte, vai trazer destruição para a tua alma, a palavra de Deus diz. Certo? Um exemplo disso é essa passagem aqui. João 5, 9 e 14. E estava ali um homem que havia 38 anos se achava enfermo. E Jesus, vendo este deitado e sabendo que estava nesse estado havia muito tempo, disse-lhe: queres ficar são? O enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tenho homem algum que quando a água é agitada me ponha no tanque, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Isso aqui, na época da Páscoa, tinha uma piscina, um poço, um tanque, que se chama o tanque de Betesda. Um anjo, a palavra de Deus fala que um anjo vinha e mexia essa água, e o primeiro que entrasse nessa água era curado, qualquer um, o primeiro que entrasse era curado de qualquer enfermidade que tinha. Então Jesus estava lá nessa multidão de pessoas enfermas, Jesus chega e fala: tu quer ficar são? Sabendo que esse cara estava há muito tempo naquela situação. E ele fala: Senhor, não tem ninguém para me jogar na água. Jesus disse-lhe: levanta-te, toma o teu leito e anda. Logo aquele homem ficou são, e tomou o seu leito e andava. E aquele dia era sábado. Problema. Daí pulei para o versículo 14 e fala: depois Jesus encontrou-o no templo e disse-lhe: eis que já estás são, não peques mais, para que não te suceda alguma coisa pior. Pela maneira que Jesus fala, você vê que aquilo que o homem ele tinha experimentado na vida dele por 38 anos era fruto direto de um pecado que ele havia cometido. E daí Jesus está falando, e ele não está falando em tom de ameaça. Pessoas pegam isso aqui para pregar que Jesus está falando em tom de ameaça. Te curei, mas agora anda na linha, senão vai te suceder algo pior. Não é, Jesus está falando em linguagem de amor, porque se preocupa com ele. Está falando: cara, larga a vida de pecado, agora tu está são, tu tem uma nova chance. Vive fora do pecado para que não te suceda uma coisa pior. Então, claramente a gente vê aqui que esse homem ele sofreu uma enfermidade física por consequência de um pecado direto dele. Tá? Recompensa indireta do pecado é quando uma doença ou enfermidade aflige alguém sem ser por causa de um pecado direto do enfermo. Agora o que acontece? A gente pode não pecar diretamente sobre algo que produza uma enfermidade sobre nós. Mas a gente pode, e a gente que eu quero dizer, uma pessoa no mundo, pode se tornar enferma por causa não do pecado que ela cometeu diretamente, mas por causa do pecado que há no mundo. E tem muitas coisas que a gente pode falar. Por exemplo, a própria degeneração do corpo, a degeneração comum que nós vemos no mundo por causa do pecado em nós, ela produz coisas como dor na coluna, tu desgasta a cartilagem dos joelhos, coisas que por causa do uso e por causa desse mundo que jaz no maligno, que se corrompe, as pessoas acabam experimentando, certo? Uma deficiência genética, um problema físico que você nasceu com ele e tal. E eu quero mostrar um exemplo na palavra de Deus sobre isso. Primeira coisa, vocês entenderam sobre a recompensa direta do pecado? É bem simples, né? Sim. Essa maneira indireta é o seguinte: o pecado está no mundo, e por o pecado estar no mundo, a corrupção está no mundo, as coisas se degeneram, as coisas apodrecem, a morte tem poder sobre o mundo, e uma pessoa pode receber uma enfermidade como fruto disso.
como fruto da alimentação dela. Às vezes ela não está pecando pelo que ela está se alimentando, mas está se alimentando de uma maneira que, com todos os produtos de hoje em dia, pode gerar uma doença no futuro, mas não foi por um pecado dela, foi por consequência do pecado que está no mundo. Então é de maneira indireta. Aqui em João 9, 1-7 fala: E passando Jesus, viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Você vê que era uma crença da época, que se o cara estava com alguma enfermidade, alguma doença, ele tinha que ter pecado ou o pai dele. Tipo, ele tinha esse entendimento que se tu está sofrendo algo, você está pagando por algum tipo de pecado que você fez. Né? E Jesus respondeu: nem ele pecou, nem seus pais. Ele falou: olha, isso que aconteceu com ele não é fruto de pecado dele ou do pecado dos pais dele. Daí o que ele fala? Mas foi assim para que se manifestem nele as obras de Deus. Essa passagem é uma passagem meio polêmica também, tá? Eu até pensei 2, 3 vezes antes de colocar ela, porque tem outros exemplos que eu poderia dar. Mas basicamente é o seguinte, eu vou te mostrar 2 maneiras que eu entendo isso. Porque quando as pessoas leem isso, pessoas interpretam dessa maneira. Ele não pecou, mas Deus fez ele nascer cego para que ele pudesse manifestar a glória dele sobre esse homem. Deus seria um Deus sádico, certo? Que só pensa nele. A palavra de Deus fala que Deus é amor e fala que o amor não busca seu próprio interesse. Então Deus colocar uma doença para ir lá e manifestar a glória dele seria buscar só o seu interesse em detrimento da saúde da sua criatura. Isso vai contra a natureza de Deus, certo? No grego não existe pontuação. A pontuação aqui foram os tradutores que colocaram. Então, na verdade, de acordo com a pontuação, a gente pode fazer 2 tipos de entendimento. Já vi pessoas falarem assim, e é como eu vejo melhor. Fala assim: nem ele pecou, nem seus pais. Ponto. Então isso aí está estabelecido. Não foi por consequência direta do pecado dele, nem dos pais dele. Mas foi assim. Desculpa, ele respondeu: nem ele pecou, nem seus pais. Mas foi assim. Ponto. Para que se manifestem nele as obras de Deus, convém que eu faça as obras daquele que me enviou. Enquanto é dia, a noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Já vi pessoas utilizando esse tipo de pontuação que daria o entendimento de que Jesus está falando. Foi assim, ele nasceu dessa maneira. Mas, para que manifestem nele as obras de Deus, eu tenho que trabalhar. Certo? Outra maneira que a gente pode ver é o seguinte: quando Jesus olha para ele, ele vem e fala: nem ele pecou, nem seus pais. Mas foi assim para que se manifestem nele as obras de Deus. É Jesus olhando e vendo: cara, ele nasceu assim por consequência do pecado. E eu vim aqui, a palavra de Deus fala, o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo. Então, o fato dele estar assim é por causa do pecado. Mas, como é que fala? Foi assim. Mas foi assim para que se manifeste nele as obras de Deus. Então, quer dizer, foi dessa maneira por causa do pecado para que então se manifeste através das obras de Deus, através de Jesus as obras de Deus sobre o corpo desse homem. Mas o foco aqui não é nem isso, tá? O foco aqui é sobre essa questão do pecado indireto. Se ele não pecou nem os pais dele, então o que ele tinha sofrido era uma consequência indireta do pecado. Ele não tinha culpa, assim por dizer, mas estava sofrendo a consequência do pecado no corpo dele, mesmo não tendo pecado diretamente. Tem um versículo em Romanos capítulo 5 mesmo que fala que o pecado estava no mundo desde Adão até Moisés. Por que ele para em Moisés? Porque até Moisés não havia lei, certo? Desde Adão até Moisés. Fala, mas o pecado não é imputado não havendo lei. E daí depois ele fala, mas a morte reinou, mesmo sobre aqueles que não pecaram semelhante ao pecado de Adão. Porque ele está falando o seguinte, Adão desobedeceu uma lei direta de Deus, não coma do fruto, ele foi lá e comeu. Ele depois teve filhos, e esses filhos nasceram debaixo também da servidão da morte, mesmo não tendo pecado da mesma maneira que Adão pecou. Então quer dizer, mesmo pessoas não tendo diretamente pecado, elas colhem o fruto do pecado que está no mundo por consequência do pecado que Adão cometeu. Tá fazendo sentido? Sim. Você apertou play ali, mano? Tá rodando. Tá rodando? Eles estão mostrando o tempo, mas hoje vai ter que ser... Faz sentido? Sim. Sim? Sim ou não? Talvez, mais ou menos? Tá.
Convém que eu faça as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Tendo dito isto, cuspiu na terra e com a saliva fez lodo e untou o lodo dos olhos do cego. E disse-lhe, vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa o enviado. Olha que interessante, não? O que significa o tanque de Siloé. O enviado foi, pois, lavou-se e voltou vendo. Então existem essas duas consequências do pecado, a direta e a indireta. Ambas as situações, você não precisa que a pessoa se arrependa do pecado para que ela seja curada, tá bom? Isso a gente falou no último estudo. Por exemplo, tem aquele cara que estava no leito de cama, Jesus olhou para ele e falou, filho, tem de bom ânimo que os teus pecados são perdoados. E daí eles falaram, quem é esse homem para que blasfema? Só Deus pode perdoar os pecados. Ele falou, o que é mais fácil dizer? Perdoa os teus pecados ou levanta-te e anda. Daí ele pegou e falou, levanta e anda. Mas na verdade, Jesus linkou pecado e doença. E ele lidou com o pecado já esperando a manifestação da cura. Em Tiago a gente vê o oposto. Está algum entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre o doente, ungindo-o com azeite. A oração da fé salvará o doente. E o Senhor o levantará. E se houver cometido pecado, lhes serão perdoados. Não fala para os presbíteros chegarem e perguntarem se o cara está em pecado. Perguntarem se ele tem um pecado escondido. Perguntarem se tem algo de errado com ele. Se ele não quer confessar o que ele tem escondido. Não, ele chega e fala, tu vai chegar lá para orar por cura. E se ele tiver cometido pecado, vai ser perdoado o pecado. Então, independe se é direto ou indiretamente, o poder de cura pode manifestar no corpo de uma pessoa por causa da graça de Deus. Por quê? Porque Jesus Cristo, como a gente falou no último estudo, lidou com o pecado e com a consequência do pecado. É o pão e o vinho, né? O corpo e o sangue. Uma outra forma de uma doença manifestar na nossa vida é através de opressão. Na nossa vida que eu digo, não, nós não, né? A gente crê, a gente vive em saúde divina. Mas uma outra maneira de manifestar doença no corpo de alguém é através de uma opressão maligna, tá? Tem a ver com pecado? Também. A pessoa ela pode estar cometendo um pecado direto e por causa disso dar lugar ao diabo e o diabo conseguir espaço para estar manifestando essa doença nela, tá bom? Então existe essa opressão direta do diabo. Se tu for ver quando Jesus ele curava os enfermos, muitos dos enfermos tinham um demônio por trás da enfermidade deles. Então tu vê Jesus expulsando um espírito que era mudo e surdo. E ele expulsa o demônio, o cara fala e ouve. Olha que doideira. Né? Então a gente vê em vários casos Jesus expulsando um espírito maligno que era o causador daquela enfermidade física. Sim. Então às vezes uma enfermidade pode ser uma opressão demoníaca por trás, tá? Entenda, isso eu estou falando de uma enfermidade onde diretamente tem um demônio agindo lá, tá? Agora, toda e qualquer enfermidade é indiretamente obra do diabo. Então, querendo ou não, é uma opressão do diabo independente. As pessoas falam, às vezes, já perguntaram para mim, tá, mas se o cara cai e quebra o braço, é demoníaco? Eu falo, diretamente pode ser que não. Pode ser que não. Pode ser que sim até. Pode ser que o demônio fez alguma coisa, conseguiu, não sei. Mas pode ser demoníaco, mas pode não ser. E a maior parte das vezes não é. Simplesmente caiu e quebrou o braço. Agora, isso é consequência do quê? Da mentira do diabo que fez com que o pecado entrasse no mundo. Eu creio que Adão, no Éden, se ele caísse, ele não ia quebrar o braço. Não existia morte, não existia corrupção na criação de Deus. Certo? Então, direto ou indiretamente, é opressão do maligno. Mas tem pessoas em que tem um espírito literalmente agindo ali. Natan, como é que eu sei se tem um espírito agindo ali ou se é apenas uma enfermidade por consequência de um pecado e tal? Cara, independe. Quando eu oro, às vezes eu oro pensando das duas maneiras. Eu mando a enfermidade embora pensando no espírito agindo ou só na enfermidade em si. Você pode orar pelas duas maneiras. Você pode falar em nome de Jesus, o espírito vai embora e depois falar corpo te alinha. Eu, às vezes faço isso. Eu mando o espírito embora. Porque você recebeu uma palavra do Senhor? Não. Mas eu sei que estou lutando contra o diabo mesmo. O Smith Wigglesworth, um cara muito conhecido por cura, dos anos 1920, se eu não me engano, ele andava muito em cura, viu muita gente ser curada. E ele tratava todas as enfermidades como demônio. Todas. Tu não via diferença entre quando ele orava, se ele estava lidando com o diabo. O que foi? O vídeo deu mais conhecido na tela. Ah, tá. Ele lidava como se estivesse lidando com o próprio diabo. Então ele mandava o demônio embora. Em nome de Jesus, vai embora e tal. Ele falava. E eu creio que é dessa maneira que a gente deve agir. Certo?
mas obviamente a gente vê pela palavra de Deus que tem certas coisas que não está diretamente um espírito ligado àquilo, certo? Então a opressão maligna é uma doença ou uma enfermidade, pode ser uma causa direta de uma opressão espiritual maligna. E o caso de Lucas 13, 11 a 16, fala: eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade, havia já 18 anos e andava curvada e não podia de modo algum endireitar-se. E vendo-a Jesus, chamou-a a si e disse: mulher, estás livre da tua enfermidade. E pôs as mãos sobre ela e logo se endireitou e glorificava a Deus. Olha que interessante, Jesus nem falou espírito de enfermidade sai, ele só falou, ele repreendeu falando: tu está livre da tua enfermidade. E o espírito de enfermidade saiu. E pôs as mãos sobre ela e logo se endireitou e glorificava a Deus. E tomando a palavra o príncipe da sinagoga, indignado porque Jesus curava no sábado, disse à multidão: 6 dias há em que é mister trabalhar. Nestes, pois, vinde para seres curados. E não no dia de sábado. Ele não teve coragem de falar diretamente com Jesus, né? Pô, por que você está curando no dia de sábado? Pô, não venham para ser curados no dia de sábado. Respondeu-lhe, porém, o Senhor e disse: hipócrita, no sábado não desprende da manjedoura cada um de vós o seu boi ou jumento e não o leva a beber? E não convinha soltar desta prisão no dia de sábado desta filha de Abraão, a qual há 18 anos Satanás tinha presa? Então tu vê que aqui Jesus chama de prisão uma enfermidade, certo? E a palavra de Deus fala que Jesus veio, como é que é? Que Deus estava com Jesus, o qual ia por todo lugar fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo. Então Jesus sempre lidou doença como uma opressão do diabo, independente se era diretamente um espírito de enfermidade ali, um espírito demoníaco ali, ou se era simplesmente consequência do pecado, algo físico, algo apenas biológico, certo? Por exemplo, a pessoa quebra o braço, quer dizer que é diferente? Não, não é diferente. Aquilo aconteceu por consequência do pecado nesse mundo que jaz no maligno. Tu tem toda a autoridade para mandar o espírito de morte embora. Então, olha como esse espírito de morte é o reinado da morte. O reinado da morte que está por trás de toda essa corrupção no mundo. Certo? E quem está sobre esse reinado da morte? Em Hebreus capítulo 2, fala que Jesus pela morte aniquilou aquele que tinha o império da morte, a saber, Satanás. O diabo. Então, quer dizer, o diabo está por cima desse reinado da morte. Então, sempre que a gente está lidando com a enfermidade, a gente está lidando com o espírito de morte. Independe. Entende o que eu estou querendo dizer? A morte, o reinado da morte está envolvido. Então até seria correto. A pessoa quebrou o braço, você pode orar: eu repreendo o espírito de morte em nome de Jesus. Até porque o inimigo pode utilizar de uma fraqueza física para tentar trazer algo pior e trazer morte para aquela pessoa, que é a vontade do diabo. O diabo quer matar todo mundo. Ele não tem como, ele tem que achar meios de. Então, mas se ele pudesse, ele faria. Certo? Estou passando rápido aqui, tá? As boas novas é que Jesus curou todos esses tipos de enfermidade. Todos esses exemplos que a gente deu e muitos outros, Jesus curou. Então, o pecado diretamente, ele curou. Doença por causa de um pecado direto, ele curou. Doença por causa de um pecado indireto, ele curou. Doença por causa de um demônio, uma opressão demoníaca, ele curou. Ele curou todos os tipos de enfermidade, nos dando o exemplo para quando ele falou: ide e curai os enfermos, para a gente saber que não existe limitação, não importa se é espiritual, não importa se é só físico. Ele curou todos esses tipos e nós somos chamados também. Amém. E na obra da cruz, Jesus pagou o preço para termos a liberdade da recompensa do pecado. Você crê nisso? Amém. Você crê que Jesus ele pagou o preço não só para o teu pecado, mas para a recompensa do teu pecado? Isso significa que você pode, no momento que tu reconhece, porque entenda o seguinte: no mundo espiritual, tu está livre da recompensa do pecado. Qual que é a recompensa do pecado? Nós somos separados de Deus, morremos espiritualmente. Quando aceita Jesus como Senhor e Salvador, a gente volta, a gente se torna filho de Deus, a gente nasce de novo e a gente está protegido no nosso espírito. Agora, nossa alma não está protegida e nosso corpo não está protegido. Nós fomos salvos, estamos sendo salvos e vamos ser salvos. Fomos salvos no espírito, estamos sendo salvos na alma, vamos ser salvos no corpo. O que isso significa é que nós estamos num processo de salvação até que um dia todo o nosso ser, corpo, alma e espírito vai estar plenamente restaurado. Certo? Mas então isso significa o quê? O pecado não pode atingir mais o teu espírito, mas ele pode atingir tua alma. Então se tu peca, você está dando espaço para o diabo. Se tu peca, continua pecando, você está plantando na carne, da carne você vai colher o quê? Morte.
Morte, corrupção. Tu fala, tá, mas Jesus não pagou preço pelo pecado para recompensa do pecado? Sim, só que ainda existe pecado. E ainda existe morte. A palavra de Deus fala que o último inimigo a ser sujeitado é a morte. Então a morte ainda está aqui. E quando você sujeita os teus membros ao pecado, você está se sujeitando ao reinado da morte. E o diabo, ele então acha lugar para poder te tirar algo, tá bom? Para tentar te afligir. Agora, tá, Natan, mas então quando eu peco, eu cometo algo errado e tal, então não tem chance. Eu vou colher a recompensa daquele pecado? Sim, se você não se arrepender. Se você não se arrepender. Se você se arrepende genuinamente, Jesus, ele não só perdoa o teu pecado, mas te purifica de toda injustiça. Então ele não só... E tu vê, não é nem Jesus perdoando, tu libera o perdão de Deus pra tua alma ou pro teu corpo, e tu é liberto daquela prisão que tu estava te colocando por causa do pecado, certo? E é como se cortasse a consequência do pecado. Você não vai colher mais essa consequência do pecado. Tá? Isso eu estou falando como resultado espiritual. Tá? Espiritual que eu quero dizer é, tipo, o diabo conseguir colocar uma doença em você, ou tá entendendo? Tu pode colher recompensa no mundo físico. Por exemplo, se tu vai lá e só nega imposto. É errado. É errado, gente. É errado você negar imposto. Vai lá, só nega imposto e daí descobre que você está sonegando imposto. O que acontece? Malha fina, multa, você pode até ser preso. Não sei, pode ser preso por causa disso? Né? Daí você vai, pô, Senhor, me perdoa e tal. Não quer dizer que essa pessoa vai chegar o juiz e vai falar, tá liberado porque você pediu perdão para Deus. Tem uma consequência física, por isso que a palavra de Deus fala que a gente deve se sujeitar às autoridades. A gente deve se sujeitar às autoridades. E até um certo ponto, tá? Existe a autoridade relativa e existe a autoridade absoluta. Quando a autoridade relativa se difere da autoridade absoluta de Deus, então a gente tem que... convém mais agradar, servir a Deus do que aos homens. Então existe um ponto onde a Bíblia mesmo mostra de casos onde eles desobedeceram a autoridade para continuar obedecendo a Deus. Tá? Mas o que eu estou querendo dizer é, a gente não de livre e espontânea vontade vai e começa a quebrar leis do governo. Certo? A gente se sujeita a eles. Por quê? Porque tem consequências físicas e consequências através do mundo espiritual. Agora, você pode ser perdoado e não colher o fruto do pecado por tu te arrepender, mas você pode colher um fruto físico, porque você não controla as outras pessoas. Entende? Tua autoridade acaba na ponta do teu nariz? Sim. Entende? Na questão do que você tem para tua própria vida, você não tem como controlar outra pessoa. Certo? E ela pode se sentir magoada, tu pode perder um casamento e acabou, porque tu errou, Deus te perdoa, continua te amando, você vai ter um grande tempo com o Senhor no quarto, lá no teu lugar secreto, mas a tua mulher pode falar, não quero mais, acabou, tchau. Entende o que eu estou querendo dizer? Sim. Faz sentido? Sim. A cara de vocês. Então agora nós vamos entrar numa coisa que eu acho que vocês vão ficar mais ligados. Agora vamos para um assunto polêmico. Esse é o ponto que eu queria chegar. Então agora está começando o estudo. Tá? É tudo introdução. Pergunta, Deus coloca doenças nas pessoas? Não. Deus coloca? Não. Mais devagar por quê? Estão muito rápido? Vocês estão pegando Vocês estão pegando o entendimento. Não é pra ver a velocidade. Vocês estão pegando o entendimento? Sim. Tá. Pergunta. Deus coloca doenças nas pessoas? Não. Não? O que mais? Não. Não? Não. Não. Tá bom. Essa é a melhor pergunta de todas. Eu concordo. Essa é... Oi? O que é? Diz que eu concordo com o não. Tá. A questão é, primeira coisa, essa é uma pergunta que realmente é o que, na questão de cura, por exemplo, é o que é a base de tudo. Se Deus ele coloca a doença nas pessoas, a pergunta que eu te faço é como você vai fazer a oração da fé. Pois é. Como é que você vai orar na certeza que aquela pessoa vai ser curada se tu não sabe se é a vontade de Deus que aquela pessoa ser curada? É verdade. Vai que Deus está trazendo aquela enfermidade para ensinar algo para aquela pessoa. Você está se intrometendo no trabalho de Deus. Não é verdade? Faz sentido isso? E eu creio nisso, e é verdade. Então a gente tem que entender, compreender e estabelecer essa verdade. De que Deus não está colocando doenças em ninguém.
hoje, tá? Vamos avançar. Uma das principais coisas que confundem os cristãos hoje sobre a vontade de Deus nos curar são os ensinamentos de que Deus coloca enfermidades em pessoas. Muitos ainda veem a enfermidade como uma possível bênção disfarçada, enviada por Deus para nos ensinar algo. Isso é clássico, isso é clássico. Ah, o Senhor está querendo te ensinar algo. O Senhor está te dando isso para te tornar uma pessoa melhor, certo? Como se fosse uma bênção escondida. A questão é, se você crê nisso, seja coerente, não vai para o médico, não toma remédio, porque senão você está indo contra a vontade de Deus. Se tu crê realmente que Deus está querendo te ensinar com aquela enfermidade, recebe a enfermidade. É verdade. Deixa ela ter todo o Morre. Deixa ela ter todo o fruto. Deixa ela ter todo o fruto no teu corpo. Exatamente, fica doente. Isso aí. Oi? Morre querendo que você vai aprender alguma Não, fico coisa. mordida com gente que pede oração, aceitando o negócio. Exato. Eu já quase respondi pra uma, falei assim, não me pede oração então, você não acredita em cura. Não acredito pra que você quer oração. Sim. Às vezes é muito porque que as pessoas veem, e a gente vê isso até na rua. Quando você vai falar, chega pra pessoa e fala, pô, o que aconteceu? Tá, você vê que a pessoa tá com uma dor, alguma coisa. Posso orar por você? A posição da pessoa é tipo, ai, querido, pode, cara, pô, querido. A pessoa, o máximo pra ela, o máximo é que é um ato de carinho, um ato de amor, não tem poder efetivo nenhum. Então muitas vezes você termina de orar, seja curado em nome de Jesus, e daí a pessoa fala, muito obrigado, Deus te abençoe. E vai indo, aí você fala, não, calma aí, mexe o braço. Como assim mexe? Mexe o braço, vê como é que tá, vai, põe pra funcionar. A pessoa vai lá, e daí quando ela percebe que foi curada, daí se assusta. Porque ela não estava esperando isso. Ela estava achando que era só um ato... Verdade. Sabe de quem é a culpa? Sabe de quem é a culpa isso? Nossa, da igreja. As pessoas não creem no poder da oração de um homem de Deus e uma mulher de Deus. Por quê? Quantas orações acontecem que a gente não vê fruto nenhum? O que eu quero dizer, a gente, a igreja. Quantas vezes? E às vezes centenas de pessoas orando uma mesma pessoa e nada acontece. E daí por isso as pessoas elas não creem. Elas não creem que vai mudar algo. Elas acham no máximo que é um ato de carinho. Mas então, tem pessoas que veem a enfermidade e pregam como isso. É uma bênção disfarçada. Deus está te dando isso, está tirando para te dar o dobro no final, como Jó. Tá? Eu não vou falar sobre Jó hoje, porque senão eu estudo todo. Mas, continuando. Ou as pessoas pensam que pode ser uma punição de Deus por causa dos pecados. Então, ou Deus está recompensando teu pecado e está manifestando juízo sobre o teu corpo através de uma enfermidade, ou Deus te deu isso para te ensinar algo. É basicamente as duas posições que a gente vê. Tá? O jargão também é bem conhecido, estou pagando todos os meus pecados. Exatamente. Bem conhecido. Pagando os pecados. Imagina, tá louco, você não quer pagar seus pecados, não. Você está ralado, caríssimo ao preço. Mas a questão é, de novo, se a gente não estabelecer esse ponto, irmãos, dificilmente vai conseguir estar certíssimo de que, cara, é a vontade de Deus a cura, eu não aceito. Mano, se tu sabe que é a vontade de Deus a cura, quando você, se por acaso você prova uma enfermidade, você não corre pro médico, você não corre pro remédio. Por quê? Você sabe que é a vontade de Deus você ser curado. Então, é a única maneira de você realmente te entregar a uma posição de fé de tipo, não. Aos olhos das outras pessoas, um ato inconsequente. Você fala, não, eu não vou buscar remédio, eu não vou buscar médico, porque é a vontade de Deus a minha cura. E eu vou permanecer aqui, até ver a manifestação da vontade de Deus. Mas você só pode estabelecer dessa maneira se tu está certo. Senão vai chegar, vai passar um dia, você vai desistir, quer saber? Vai saber que não é, né? Vai saber que se não é Deus e tal, mas é incoerente. Às vezes não é Deus que está roubando isso de mim, você vai no médico daí. É incoerente, não é verdade? Sim. Tá. Sabe qual é a principal fonte desses ensinamentos? De que Deus coloca doença em pessoas hoje para puni-las dos seus pecados? Ou que Deus ele coloca doença em você para te ensinar algo? Sabe qual que é a fonte desses ensinamentos? Coisa do Velho Testamento. A Bíblia. O quê? A Bíblia. A Bíblia, ela é a fonte das maiores dúvidas disso. E é nisso que nós vamos entrar agora. Porque a verdade é que Deus não está colocando enfermidade sobre pessoas hoje, mas Ele colocou. Ele colocou. Deus matou pessoas no Antigo Testamento por doenças.
Deus mandou doença, Deus mandou enfermidade sobre pessoas. E por que eu estou falando disso? Porque é esse exatamente o ponto que um dia você vai cruzar. E um dia uma pessoa vai chegar para você e vai falar, tá, e o filho de Davi que Jesus matou, a Bíblia diz que ele matou o filho de Davi. E aí? Me explica. E a peste, a praga que matou aquelas pessoas, e a lepra e não sei o que lá, e tem vários exemplos no Antigo Testamento de que Deus deu doença para pessoas. É muito importante que a gente entenda como isso, o que aconteceu. Deus mudou, o que aconteceu? Deus agia de uma maneira, ele mudou a maneira dele agir, e é o que a gente vai falar hoje. E por que hoje a gente pode ter certeza que Deus não está colocando enfermidade sobre ninguém? Vamos falar sobre isso, tá bom? Mas de novo, por ser algo que está na Bíblia, e por muito tempo me incomodava isso. Eu queria em cura, vendo manifestação de cura e tal, mas sempre, cara, sabe, tipo, ficava me incomodando isso. Tipo, cara, mas ele fala que Deus que fez. Que Deus colocou enfermidade, que Deus matou aquele cara. Como assim, cara? Tipo, Deus não coloca enfermidade sobre ninguém. Isso não está correto 100%. Ele não coloca mais. Por quê? Agradou ao Pai moê-lo, o fazendo enfermar. Sim. Tá? Mas a verdade é que Deus colocou. E a gente tem que entender o que mudou, entender como é que isso funciona, para que a gente possa entender isso. Sabe, a gente precisa entender o verdadeiro caráter de Deus. Deus é incrivelmente amor. E a gente vai ver isso. Ele não tem prazer em matar ninguém, ele não tem prazer em botar doença em ninguém, ele não tem prazer. Tudo que ele teve que fazer, e é bem isso, ele teve que fazer, foi por causa do pecado do homem. E ele teve que responder dessa maneira em alguns casos, por causa de pontos específicos que nós vamos falar aqui hoje. Mas nunca foi o desejo dele isso. Certo? Então a questão é... desobediência? Também. Também, só que a verdade é, quantas pessoas desobedeceram a Deus? Quantas? De todo mundo que existiu, quantas desobedeceram? Todas. E todas morreram? Todos perderam um filho, como Davi? Não. Todos pegaram lepra, igual Miriam? Não. Todas a terra se abriu e foi engolida? Não. Né? Então tu vê que, tipo, se Deus ele estivesse recompensando o pecado das pessoas assim, com doença, cara, não sobrava um. Não estaríamos aqui para estar conversando sobre isso. Mas a gente precisa entender isso, pessoal. Hoje em dia eu gosto das aparentes contradições que tem na Bíblia. E aparentes contradições por quê? Porque a Bíblia não tem contradição. Só que o que acontece, sabe o que pessoas fazem com esse tipo de entendimento? Elas olham para isso e falam, não, isso, eles escreveram que foi Deus, mas não foi Deus, eu não consigo engolir isso. Se a Bíblia fala que foi Deus, foi Deus. Sabe? Fala, não, mas é que eles não tinham entendimento na época, eles escreveram que foi Deus por causa do entendimento deles, mas na verdade não foi Deus. Eu não consigo ver dessa maneira. Então, por muito tempo eu ficava me perguntando, Senhor, mas e aí isso e aquilo? E de novo, deixa eu falar sobre como geralmente as pessoas estão vendo Deus nesses últimos tempos. Jesus é amor, cara. A palavra de Deus fala que Deus é grande em benignidade, mas ele não tem o pecador por inocente. Deus não tem o pecador por inocente, mas ele é gigante em misericórdia. Como é que a gente une essas duas coisas? Ele é gigante em misericórdia e ele não tem o pecador por inocente. O que ele fez? Condenou o pecador no corpo de Jesus Cristo. Mas se você não te santifica aceitando o sacrifício, Deus não vai te ter por justo tu sendo pecador. Faz sentido? A palavra de Deus fala, portanto, considerai a benignidade de Deus e a severidade de Deus, fala em Coríntios. Benignidade para conosco e severidade para com aqueles que caíram. Em outro lugar fala, terrível é a coisa cair na mão do Deus vivo. Tá louco, mano. Para não temar aqueles que podem matar o corpo, mas depois não podem matar a alma. Antes temei aquele que pode fazer perecer no inferno, tanto o corpo quanto a alma, mano. Tem um que você deve temer. E obviamente não é um temor de, Deus está atrás de mim querendo me condenar. Se tu entende a graça de Deus, você entende que tu está livre da ira de Deus, mas é por causa de Jesus Cristo. E quando você olha para o sacrifício que Deus pagou para você, isso gera um temor santo. Porque você fala, mano, eu fui salvo por causa do sacrifício do Filho de Deus perfeito. Isso dá uma reverência, um temor santo. Por quê? Caramba, olha o preço que ele pagou. Não é algo que eu conseguiria pagar, não foi prata ou ouro que a gente foi resgatar da nossa vã maneira de viver.
que por tradição a gente recebeu dos nossos pais. Mas a verdade é que é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, é o leão da tribo de Judá que pisa o lagar da ira de Deus. Então tem pessoas que a gente acaba tendo uma revelação da palavra, só que uma revelação unilateral. Então, por exemplo, Jesus falou, não julgueis para o quê? Para que vocês não sejam julgados. Isso é em uma parte. Em outro lugar, Jesus fala, julgai, segundo a reta medida. O que ele está falando é cuidado a maneira que tu julga. Não julga para que tu não seja julgado. Como é que é a maneira correta de você julgar? Por exemplo, tu pega isso que Jesus falou, não julga para tu não ser julgado. Com a mesma medida que tu julgar, tu vai ser julgado, tá bom? Daí você pega e vê em Coríntios, onde Paulo pega e fala para a igreja em Corinto, ele fala, por acaso não tem um entre vós que possa julgar as coisas mínimas? Ele fala, se nós havemos de julgar os anjos, quanto mais as coisas concernentes a essa vida. Ele fala, tu deve julgar. Paulo falando, vocês devem julgar. Mas qual que é o julgo correto? Já deu? Não deu, mano. Qual? 10 conto. Tá. Hã? Não é, tá amarrado. É mesmo? Qual que é? Deixa eu falar então, rapidinho. Qual que Vai é? até às 11, vai. Qual que é o julgo? O que eu ia falar agora? O jugo. O jugo, tá. Paulo falou julgo. Então, calma aí. O que é julgar? O que seria julgar corretamente? Julgar corretamente é o seguinte, você chama pecado o que é pecado. Você distingue o que é verdadeiro e o que é errado. Você não vai pegar e olhar para uma prática homossexual e vai dizer, não te julgo, irmão. A palavra de Deus fala que a gente deve amar o outro como a gente ama nós mesmos, certo? Isso é uma passagem em Levítico. Fala que você deve amar o outro como você ama a ti mesmo. De maneira nenhuma você deve aceitar pecado sobre a vida do teu irmão. Antes você deve repreendê-lo. Tu amar ele é tu repreender. Chegar e falar, ei mano, a prática de homossexualismo é destrutiva, vai te destruir. Deus não agrada a Deus. E não agrada a Deus por quê? Porque está destruindo você, criação de Deus. E você não foi feito para isso. Agora esse papinho de, não podemos julgar. Como é que você junta as duas coisas? Tu pega só essa parte, que, por exemplo, Jesus falou, eu vim ao mundo não para que condenasse o mundo. A palavra condenasse, ele é crino. Eu vim ao mundo não para que eu julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por mim, né? O Filho do Homem não veio para o mundo para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Amém? Amém. Mas ele veio para o mundo não para julgar, mas ele vai julgar em um dia. Sim, É verdade. Fala que Deus deu a ele todo juízo. Ele vai julgar. Ele não julgou quando veio. Veio para trazer graça e misericórdia, a plenitude, tempo de graça. Amém? sim. Mas ele vai julgar um dia. Então o fato dele demonstrar misericórdia aqui não significa que não existe juízo e punição para aqueles que não se colocam debaixo dessa misericórdia. Entende? Então Deus ser amor não deve ser um amor à base do que eu creio ser amor. Eu devo ajustar o meu entendimento de amor com Deus que é amor. Então Deus ele é amor e por ele ser amor, ele tem que odiar o mal. Então tudo que Deus, tu vê, a severidade de Deus é por causa que é a maneira como ele trata o pecado. E obviamente as pessoas eram servas do pecado, muitas pessoas acabaram morrendo também por causa disso, por voluntariamente desobedecer a ele. Mas a questão é como o fogo de Deus. O fogo de Deus ele não consome o que é dele. A sarça ardente, ela queima, mas não queima. Né? O fogo na sarça. Fogo pegando fogo, mas não queima a sarça, porque a sarça é de Deus. Entende? É uma alusão. O que eu estou querendo dizer é, Isaías chega e vê o trono de Deus e fala, ai de mim que vou perecendo, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, meus olhos viram um rei. Falou, tá louco, vou morrer, tô acabado, vi o rei e sou pecador. Daí vem um querubim trazendo com uma tenaz, uma brasa viva que tirou do altar, coloca na boca dele e fala, teu pecado foi purificado. Olha que interessante, o fogo de Deus consumiu o pecado, mas não queimou a boca dele. Porque o fogo de Deus consome o que é mal. Consome o que é ímpio. É inflexível para aquilo que é mal. Mas não queima o que é bom. Então, basicamente, Deus, quando Moisés falou, deixa eu ver tua face, ele falou, tu não pode ver minha face, porque nenhum homem vai ver minha face e vai viver. Por quê? Porque Deus é tipo assim, não quero que você veja minha face. Não, porque a gente não aguenta. O homem cheio de pecado não aguentaria, iria morrer com a glória de Deus. Por quê? Porque ele é santo, 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 santo. E luz que as trevas não têm chance. Entende? Então todo o julgamento dele é por causa da própria natureza dele que consome o que é mal, que destrói o que é ímpio, que aniquila o que é injusto. Certo? Certo. Então vamos começar por aí.
Começar. Começar. Não, começar a semana. Aproveitar. Pô. Tá no finalzinho. Deixa eu aproveitar e encerrar isso aqui então. E começar. Selfie, vai, por favor. Mano, Salva, Bruno. Calma. Salva. Ei, eu minha mãe vendo. Tá aí. Foi? Aqui tá mostrando que tá ao vivo. Força aí, todo mundo conecta. Todo mundo conecta, por favor, gente. Não vamos passar vergonha. É, Então, ó. 4 só conectados, pô. Então, olha isso aqui. Então, Deus deixou... Tá, o que eu estava falando, Deus chegou para Abraão e falou o seguinte: aqueles que te abençoarem, eu abençoarei. Aqueles que te amaldiçoarem, eu amaldiçoarei. Então, Deus colocou uma lei sobre como ele iria lidar com Abraão e a proteção que ele teria ali. Abimeleque pega... O que foi? A mulher... Abimeleque pega a mulher de Abraão, o que acontece? Maldição vem sobre Abimeleque. Por quê? Porque Deus odeia Abimeleque e está esperando ele dar um errinho para matar ele? Não. Foi por causa da aliança que ele teve com Abraão, a proteção que ele estava dando para Abraão. Tá? Sim. Deus feriu a todo o Egito com sarna e úlcera. Êxodo 9:10. Deus colocou lepra em Miriam, números 12:10. Matou 14.600 do arraial de Israel com praga. Está em número 16:41-50. Colocou lepra em Uzias, segundo de Crônicas 26:19-20. Coisas que mostram que Deus fez. Foi Deus que fez isso. Só uma pergunta para vocês. Porque a gente nunca deve olhar Deus daqui para lá, a gente deve olhar por quem Ele é, o propósito dele. O que eu quero dizer com isso é o seguinte: Deus falou para Adão: no dia que tu comer você vai morrer. Ele seria justo de pegar e simplesmente matar tudo e fazer novo? Não. Continuaria justo, claro que sim. Sim. Ele seria justo? Seria justo dele pegar e destruir a terra? Claro que seria justo. Ele falou: no dia que tu comer você vai morrer. Não disse como, mas disse que vamos. Exatamente. Ele falou: ele poderia destruir eles, poderia destruir a terra. Ele falou, e seria justo. Seria justo. Entende, gente? É que Deus é justo, mas Deus é amor. Então por isso ele continua amando. Ele sabia que isso ia acontecer, já falou sobre isso. Né? O Cristo Jesus, o Cordeiro que foi imolado antes da fundação do século. O que eu estou querendo dizer é: Deus seria justo de fazer isso. Então ele não é injusto por manifestar justiça sobre o pecado do homem. Não é. Nunca foi e não vai ser. Certo? Só que ele não queria manifestar sobre o homem. Como é que eu sei que ele não queria? Porque se ele quisesse, estava ralado. Estava raladinho, ralado. Ele não quis. Ele quis colocar sobre quem? Jesus. Para que a gente não precisasse se carregar. Amém. Mas aqui tem exemplos de alguns homens que infelizmente não viveram depois da cruz, que sofreram. Beleza. Senhor, me ajuda. Entenda primeiro isso. Vamos ver pontos primeiro então para a gente colocar as coisas no seu devido lugar. Primeira coisa: nunca foi a vontade de Deus que houvesse morte. Fala comigo: nunca. Nunca. Deus falou o seguinte para Adão: mas da árvore do conhecimento do bem e do mal dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerá. Qual que era a vontade de Deus? Não coma, não come, não come. Então era a vontade de Deus doença? Não. Se fosse, ele colocava antes. Colocava a doença antes, para ensinar Adão uma coisa nova. Ele não colocou porque nunca foi a vontade dele. Ele falou para Adão: Adão, não come, no dia que tu comer, tu vai morrer. A gente vai falar isso mais para frente, mas em Deuteronômio 28, é isso que eu coloco diante de vocês, a morte, 19. A morte e a vida, a bênção e maldição. Escolhei, pois, a vida, Deus fala. Se tu está em dúvida entre morte e vida, e entre bênção e maldição, eu te digo: escolhe vida. Por quê? Porque eu não tenho prazer na morte. Ponto 2. Deus não tem prazer na morte do ímpio. Diz-lhes: vivo eu, diz o Senhor Deus, que não tenho prazer na morte do ímpio, mas em que o ímpio se converta do seu caminho e viva. Convertei-vos dos vossos maus caminhos, pois por que razão morreríeis, ó casa de Israel? Ezequiel 33:11. Deus não se agrada da morte. Nunca Deus se agradou de uma só pessoa que morreu, mesmo quando foi Ele que manifestou juízo sobre aquela pessoa. Nunca foi do agrado dele. Nunca foi do agrado dele. Certo? Então Deus não queria que a morte entrasse no mundo. Entrou por consequência de quem? Nossa, Adão. Foi por causa do homem, não foi por causa de Deus. E 2, quando começou a manifestação do juízo dele, em certos casos, e você vai entender que
O juízo de Deus, doenças e coisas que ele manifestou sobre pessoas, foram em um tempo certo, por um propósito certo, sobre um certo tipo de pessoa. Não foi geral. Não foi algo geral. E vocês não vão entender. Então Deus não tem prazer na morte de ninguém. Então Deus ele se agrada quando ele mata alguém? Deus se agradou quando ele mandou a praga que matou 14.600? Ele se agradou disso? Não. Ele teve que agir dessa maneira. 3. Deus se identifica como Jeová Rafá. Deus chegou e falou assim, e disse, se ouvirdes atento a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e inclinares os teus ouvidos aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma das enfermidades porei sobre ti que pus sobre o Egito. Quem pôs sobre o Egito as enfermidades? Meu Deus. Ele está falando, eu não vou botar sobre ti, se você crer em mim, seguir, guardar os meus mandamentos, porque eu sou o Senhor que te sara. Deus colocou doença sobre o Egito, mas ele não falou, eu sou o Senhor que derramo doença sobre as pessoas. Eu sou o Senhor que trago doença, eu sou o Senhor que trago morte. Ele se identifica como que? Eu sou o Senhor que te sara. Ele fala, quando eu coloco juízo, é porque eu tenho que. Quando eu te curo, é porque é minha natureza. Sim. Tem diferença? Quando eu manifesto juízo, e eu tive que manifestar juízo por causa de Faraó, eu tive que, por um propósito, mas quando eu te curo porque é quem eu sou. Eu sou o Senhor que te sara. Minha natureza é sarar. Minha natureza é trazer vida. Minha natureza é manifestar a vida. Amém. Quem foi a expressa imagem do Pai na terra? Jesus. E a palavra de Deus fala que Cristo não veio ao mundo para condenar esse mundo. E eu queria falar outro versículo. Fala que o inimigo vem para roubar, matar e destruir, mas eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. Ele veio trazer vida. Tu não vê Jesus condenando ninguém. Jesus era Deus? Sim. Ele é Deus, óbvio que ele é Deus. Mas por que ele não manifestou juízo? Porque nunca foi a vontade plena de Deus e a essência da natureza dele. Ele teve que. A palavra de Deus fala em Mateus, fala que Deus ele preparou o inferno para quem? Para o diabo e seus anjos. Não é nem para os ímpios. Não é para o diabo. Não é nem para os ímpios, é para o diabo e seus anjos. É para o diabo e seus anjos. Mas ele vai jogar ímpio no lago de fogo? Vai. Muitos. Muitos. Por quê? As pessoas falam, eu não acredito nesse Deus que joga pessoas no inferno. Não é Deus que não é Deus que está jogando pessoas no inferno, e Deus está tentando fazer de tudo para impedir. Ele é o goleiro tentando pegar a galera para que ele não vá para o lago de fogo. Faz tudo, Deus, cara, faz de tudo para te trazer. Só que quando você nega, ele não tem o que fazer, ele tem que te condenar com dor no coração, porque ele não é o Senhor que condena, ele é o Senhor cheio de misericórdia. Mas ele não tem o pecador por inocente, porque também seria contra a natureza dele justa e santa. Sim. Entende? Então o Deus que salva, que veio manifestar cura, libertação, é o Deus que vai pisar o lagar, vai manchar suas roupas com sangue. Por quê? Porque ele se agrada disso? Não, porque ele tem que. Sabe qual que é a prova disso, que ele não se agrada? Antes do pecado entrar no mundo, existia doença, existia mal, existia morte? Não. No novo céu e nova terra, vai existir mal, vai existir morte, vai existir doença? Não. Só nesse período aqui, da desobediência do homem e do pecado no mundo. E esse período de Adão até a cruz de Cristo. Ouso dizer, a gente só começa a ver isso a partir de Abraão, por causa quando ele faz essa aliança com Abraão. Vou abençoar aquele que te abençoar e amaldiçoar aquele que eu vou te amaldiçoar. Daí você vê, por exemplo, esse exemplo de Abimeleque. Mas você vê mesmo, tipo assim, muitos exemplos de ira de Deus é debaixo da lei. Só debaixo da lei. Vamos continuar. Vocês entenderam esse ponto aqui? Sim. Faz sentido? Sim. Faz sentido? Então por que vemos Deus colocando doenças sobre pessoas no Antigo Testamento? Todas as vezes que vemos o Senhor colocando algum tipo de doença em alguém no Antigo Testamento, tem as seguintes razões. Eu estou colocando só doença aqui, porque tem vários outros exemplos. Tem coisas que ele fez que não foi doença. Tipo, a terra abrir e a galera engolir a galera por uma cratera. Ele fez várias coisas, tá? Tipo, como forma de juízo. Não só doença, mas eu estou focando em doença. As razões é o seguinte. Primeiro, proteção de Deus para com o seu povo. Eu estava falando isso para minha irmã. Ela falou, cara, eu estou lendo a Bíblia
eu tô lendo a Bíblia toda pela primeira vez e tal, e ela falou, cara, nossa, eu fico meio nervosa e tal, porque parece que, cara, o nível é muito alto, sabe? Tipo, nossa, Deus é muito exigente e tal. E eu tava explicando pra ela, muitas pessoas têm imagem de um Deus bravo, um Deus irado no Antigo Testamento, e a imagem de Jesus bonzinho, como se Jesus e Deus fossem separados. E basicamente, cara, eu quero ter relacionamento com Jesus, mas com o Pai não. Quando a verdade é que o Pai amou o mundo de tal maneira que deu o Filho. O Filho veio fazer a vontade do Pai. O Pai queria você. O Pai queria te perdoar. O Pai queria te amar. O Pai queria ter esse relacionamento que hoje é o relacionamento que Ele sempre quis ter conosco. Hoje é possível, por causa de Jesus. A é com o Pai. Exato, é com o Pai, exatamente. Jesus mesmo disse que o Pai é maior que Ele, que ligaria a gente a Ele. Exatamente. Então, mas por que a gente tem essa imagem? Porque a gente olha para o Antigo Testamento, a gente vê juízo, a gente vê destruição, a gente vê coisas assim, e eu te digo, tu vê muita graça no Antigo Testamento. É porque essas coisas saltam aos olhos, né? Só, sabe por quê? Porque o Antigo Testamento foi escrito em visão a um só povo. Qual povo? O povo judeu. Toda a história do Antigo Testamento, a maior parte, é o povo judeu, que estava debaixo da lei. Então tu olha, já Deus irado, Deus derramando a ira, Deus blá, 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 blá. Você fala, caramba, cara, mas é porque você está olhando para um só povo e todos os outros povos. O que Deus está fazendo com todos os outros povos? Estava também derramando a ira dele? Não estava. Não, mas ele derramou sobre alguns povos, sim, aqueles que tiveram contato direto com Israel e que atacaram Israel, fizeram coisas erradas com Israel, Deus derramava a ira dele sobre esses também, como uma maneira de proteger o povo, que é o primeiro ponto. Deus derramava a ira dele sobre outros povos como uma maneira de proteger o povo. Faraó, certo? Uma maneira de proteger o povo dele. Ele teve que intervir, porque ele se colocou como eles, povo peculiar dele, e também se colocou como aquele que protegeria, guiaria, levaria e cumpriria as promessas. Então ele tinha que intervir, certo? Então a gente via a manifestação da ira de Deus apenas quando era para proteger o seu povo, e quando era uma manifestação da maldição, fala maldição, da maldição da lei sobre o seu povo. Então quando você vê a manifestação da ira de Deus e doença, você vê no povo de Deus, não fora do povo. Tinha pessoas sacrificando criancinhas aqui no Brasil. Eu falo, tá, Nathan, mas a Bíblia não fala sobre o Brasil, não fala, mas em Atos, Paulo fala quando está pregando em Atenas, ele fala que Deus, ele deixou todos os povos seguirem seus caminhos, mas não se deixou sem testemunho. Basicamente falando que Deus não estava derramando a ira dele sobre as pessoas. A palavra chama o tempo de Adão até a cruz de Cristo como o tempo da paciência de Deus. Fala que Deus manifestou a sua justiça, no Romanos capítulo 3, ele manifestou a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos sob a paciência de Deus. Quer dizer, a maneira que Deus manifestou o quanto ele era justo, porque muita pessoa pensava que Deus não era justo, porque via o ímpio roubar, matar e dominar no mundo e falava, cadê Deus, cara? Pô, porque o cara mata, rouba, faz um monte de coisa e não acontece nada com o cara. Já ouviram falar que, praga não morre, pô, bicho ruim não morre, os caras não morrem. As pessoas às vezes têm esse entendimento, tipo, cara, cadê Deus? Cadê o juiz de toda a terra? A questão é que é o tempo da paciência. Deus estava pegando todos os pecados e esperando Jesus vir. Para quê? Condenar todos os pecados passados, presentes e futuros em Jesus. Então, em um dia foi o dia do juízo e misericórdia de Deus. Por isso, continuando, fala que quando Jesus fez isso, quando Deus fez isso, fala que é para que ele seja justo. Por que justo? Para condenar o pecado. Ele mostrou, gente, não teve um pecado que ficou sem punição. Eu, como justo juiz, condenei todos os pecados, mostrando que eu sou justo. Sim. Só que se ele tivesse simplesmente nos condenado pelos nossos pecados, ele continuaria sendo justo? Sim, por quê? Porque a gente merecia condenação, ele nos condenaria, ele continuaria sendo justo. Só que fala que ele é justo, mas não só justo, mas justificador daquele que tem fé em Jesus. Amém. Porque já que ele condenou o pecado, mas condenou o pecado no corpo de Jesus Cristo, liberando misericórdia para nós, ele não só é justo, porque sim fez justiça e condenou todos os pecados, mas também liberou justificação para aquele que crê em Cristo. Aleluia. Olha que forte isso, cara. No mesmo dia, ele demonstrou ira e misericórdia, condenação e libertação.
Ele é justo e justificador. Ele continua exigente, né? Da mesma forma. Ele continua exigente. O que mudou? A forma que nós nos tornamos perfeitos agora é através do Salvador e não das nossas próprias obras. Ele continua exigente. Só que agora ele restaurou o nosso propósito, seguros no sacrifício. Fala que a gente tem um sumo sacerdote que vive eternamente, então ele pode eternamente interceder por nós. Entendeu? Então agora, não é que Deus ele baixou o nível dele. Ah não, tudo bem, eu vou baixar o nível para vocês são meio ruinzinho aí, eu consegui entrar. Não. Ele manteve o nível, só que ele fez um novo e vivo caminho e através do Salvador Jesus Cristo, ele nos fez nascer de novo em verdadeira justiça e santidade. Amém. Tá? Então beleza. Mas no Antigo Testamento a gente vê isso. Por quê? Proteção de Deus para com o seu povo e manifestação da maldição da lei sobre o seu povo. Estuda as vezes que Deus manifesta a ira dele, se não é nessas condições. A maldição da lei. A lei foi dada para um povo específico. A lei não foi dada para todo mundo. A lei foi dada para um povo específico. Aqui em Romanos 13:19 fala, ora, nós sabemos que tudo que a lei diz, fala tudo que a lei diz. Tudo que a lei diz. Aos que estão debaixo da lei o diz. Ele está falando que o que a lei diz é para aqueles que estão debaixo dela. Para que toda a boca esteja fechada, todo mundo seja condenado diante de Deus. Esse ponto aqui, toda a boca esteja fechada, ele está falando porque ele deu a lei para também fechar a boca daqueles que tinham uma aliança com Deus, porque eles achavam que por eles serem descendência de Abraão, eles estavam safinhos. Ah não, eu sou filho de Abraão. Se lembra que João Batista falou, não presumais de vós mesmos, nós temos por pai Abraão, porque Deus pode suscitar filhos de Abraão dessas pedras. Porque a galera confiava na sua linhagem física de Abraão, e Deus teve que dar a lei justamente para isso, para que eles reconhecessem que tu também, que tem uma aliança com Deus, na lei precisa de um Salvador. Por isso fala, para que toda a boca esteja fechada. Porque todos os que sem lei pecaram, Romanos 2,12, porque todos os que sem lei pecaram, sem lei também perecerão. Está vendo aqui sem lei? Presta atenção no sem lei. Ele fala, e todos os que sob a lei pecaram, pela lei serão julgados. Olha isso. Nem todo mundo está debaixo da lei. Nunca a lei teve sobre nós, gentios. Nunca foi feita para estar sobre nós. Tá? Então esse é o primeiro ponto. Debaixo da lei, a ira de Deus é operada. Romanos 4,15. Porque a lei opera a ira. Porque onde não há lei, também não há transgressão. É aí que tu começa a entender. Tu começa a ver essa diferença. Olha o que você vê. Adão e Eva pecam. Cara, Adão e Eva pecam e Deus vai lá passear no jardim com ele de novo. Deus busca relacionamento. Deus não sabia. Deus não sabia que eles tinham pecado, não, né? Lógico. Deus não estava sabendo. E por que Deus não, na hora que ela comeu assim, e deu para Adão, ele não apareceu? Ahá! Pecadores imundos, eu sabia. Fora do meu jardim. Fora do meu jardim. Não foi assim, a gente vê Deus vindo. E olha que interessante. O povo foge de Deus por causa da consciência de pecado, certo? Mas antes deles, o que eles fazem? Eles fazem para eles folha de figueira para se tampar, né? Mas uma folha de figueira cozida não tampa muito bem. Você continua tipo, tá, né? Meio desconfortável. Quando Deus vem, ele vai lá, mata um animal e veste eles bem. Para quê? Para que eles não tenham vergonha de continuar andando com ele. Fugimos de ti porque estávamos nus. E Deus já faz ali uma imagem do que ele faria com Cristo, nos vestiria de justiça através do sacrifício dele. E ele vai, sacrifica um animal e veste eles direitinho para que eles possam não mais se esconder porque estão nus e continuar tendo relacionamento com Deus. Yeah. Porque Deus sempre continuou buscando relacionamento com as pessoas mesmo debaixo do pecado. Se não me engano, ele sacrifica o cordeiro, tira a pele do cordeiro para vestir. E veste eles, uma tipografia já do que aconteceria lá no futuro. Tá? Deus sempre foi um Deus bom. Caim matou Abel. Deus protege Caim. Deus protege Caim. E todos os povos Deus deixou andar sobre seus próprios caminhos. Até que chegou um povo, olha isso, ele escolhe Abraão, né? Abraão é casado com a minha irmã, segundo a lei de Deus, segundo Levíticos, isso é abominação, tem que ser apedrejado. Casar com uma meia irmã. Ele casa com a minha irmã e mente 2 vezes para livrar o seu pescoço. E o Leandro fica
O Leandro da Angélica fica de cara com isso. Os homens da quinta-feira, da quarta-feira sabem disso. Pô, como assim, cara? Pô, tá louco? Tá louco? É um covarde. É verdade. O cara foi covarde. Isso mostra que Deus sempre foi um Deus que nos tratou segundo a graça. Por que ele escolheu Abraão? Porque ele creu. Abraão vivia em um relacionamento abominável para Deus e Deus nunca mencionou. Já se perguntaram por que Deus não colocou a lei assim que Adão pecou? Porque Deus nunca teve prazer em ter um relacionamento com o povo através de lei. Ele teve que dar a lei, por isso fala, mas as leis foram adicionadas. A lei foi adicionada por causa da transgressão. Falar que foi algo adicionado não era o verdadeiro propósito de Deus, nunca foi. Tem um relacionamento à base de posso ou não posso, devo ou não devo. Por isso tu não deve comer a árvore do conhecimento do bem e do mal. Você deve, em relacionamento com Deus, se afastar naturalmente do mal e viver o bem. Chega um ponto que tu conhece o bem e o mal, mas por relacionamento, não por causa de uma lei que diz não pode, não pode, bom, ruim, pecado, santidade, pecado, santidade. Faz sentido? Então Deus muito bom, Deus plenamente bom, cara, durante todo o tempo, esse tempo da graça, até que ele escolhe um povo. Demonstra misericórdia para Abraão, misericórdia atrás de misericórdia para Abraão. Depois de Abraão nasce Isaac, misericórdia para Isaac. De Isaac nasce Jacó e Esaú. Esaú, meu irmão, o nome dele é o usurpador, né? Significa o nome dele? Sim. Cara, o cara enganava todo mundo. E Deus abençoou ele. Por quê? Graça. Daí Jacó teve 12 filhos. Você já viu a bagunça que a família, os filhos de Jacó? É uma bagunça. O primogênito dele sobe ao leito do pai, ficou com a concubina do pai. O único que se safava ali era José. O único. E Deus não derramou ira sobre eles. Dois deles mataram uma cidade inteira. Enganaram o povo lá e mataram uma cidade inteira. E Deus derramou ira sobre eles? Não. Deus não derramou. Por quê? Graça, um Deus de graça e misericórdia. Ele não tem prazer na morte do ímpio. Mas antes que ele se converta, o que leva o homem ao arrependimento? A benignidade. E daí, essas 12 filhos se tornam 12 tribos. E daí Deus vai lá e liberta o povo do Egito. Agora olha que interessante. Veja isso. Êxodos 13. É Êxodo, né? Não é Êxodos. Ou é Êxodos? Êxodo, né? Êxodo é da Record, não sei. Me corromperam. Êxodo 13. Deus liberta o seu povo do Egito com mão forte, tá? Deus chega lá, liberta o povo. Eles mereciam? Não mereciam. Você viu depois que eles são libertos, que eles já adoravam os deuses no Egito. Ele fala, te livra dos deuses do Egito. Ele já tinha o coração deturpado. Então, Êxodo 13, Deus liberta o seu povo do Egito com mão forte. Êxodo 14 é a primeira vez que o povo murmura depois de ser liberto. O povo vai lá, Deus guia eles até o Mar Vermelho, chega o exército do Egito e eles ficam trancados entre o Mar Vermelho e o exército de Faraó, né? Israel fica entre o Mar Vermelho e o exército de Faraó. Israel murmura contra Deus. O que Deus faz? Deus abre o mar para eles passarem. Eles murmuram contra Deus. Deus fala, tá bom, abre o mar e eles passam. Êxodos 15, segunda murmuração. Israel murmura contra Deus por não haver água doce para beber. Eles chegam lá, encontram uma água, a água é amarga. E eles, começam a murmurar contra Deus. O que Deus faz? Deus manda jogar uma árvore na água e ela se torna doce. Deus vai lá e responde. Êxodo 16, terceira murmuração. Israel murmura contra Deus por estar com fome. O que Deus faz? Deus manda codornizes e para comerem carne entre 2 tardes e maná pela manhã. Ele manda carne e maná, na primeira vez mesmo. Ele manda carne e maná para eles. Eles murmuram que estão com fome, Deus vai lá e manda a resposta para eles. Natan, só um comentário. É que tem nessa parte que ele fala a primeira vez no codornizes, ele fala assim, vamos ver, vocês vão comer tanto que vai sair carne até pelas suas narinas. Não, essa é na segunda vez que a gente vai falar. Essa é a primeira vez ele deixa os caras comer e tranquilo. Na outra ele fala, vai dar 1 mês para você até você sair pelo nariz. Agora olha isso. Êxodo 17, quarta murmuração. Olha isso aqui. Israel murmura contra Deus por estar com sede. Deus faz água sair da rocha. Tu vê? É o povo assim, Deus, você veio nos trouxe pra gente morrer aqui, pra gente morrer de sede, pra gente morrer de fome. E o que Deus faz? A ira. E Deus derrama a ira dele. Não. O que Deus faz?
Dá água, dá comida, Dá comida. liberta. E Pá, continua falando. E eles continuam murmurando. E Deus, Continua falando e Deus, mal. graça, graça, graça. Agora olha. Êxodo 20. Deus fala com todo o povo em voz audível. E estabelece para eles os 10 mandamentos. O povo fica com medo e pede para Deus parar de falar com eles. Se lembra que Deus chama todo mundo e fala com eles em voz audível? Êxodo 21, 22 e 23, Deus dá mais ordenanças para o povo através de Moisés. Em Êxodos 24 e 24, a primeira aliança é estabelecida por lei. Então o que aconteceu? Antes, Deus deu tudo que eles queriam. Foi estabelecida a aliança. Uma aliança na lei. O que acontece depois? Números 11. Israel murmura contra Deus. A mesma coisa que eles fizeram antes. Israel murmura contra Deus. A ira de Deus se acendeu e o fogo do Senhor queimou os que estavam na última parte do arraial. O povo fez a mesma coisa. E o resultado foi diferente. Deus mudou? Aí era quase uma geração depois, né? Eles ainda não tinham, eles já tinham ido voltar? Já, né? Já tinham chegado lá e voltar, sim. Mas quando a gente vê de novo o exemplo deles murmurar, você vê agora algo completamente diferente. Você vê a ira de Deus sobre eles. Você quer ver antes mesmo? Antes mesmo. Deus, ele dá a lei para eles, já sela a aliança. Moisés sobe para pegar as tábuas da lei. Ele se corrompe. O que Deus fala? Moisés, sai da minha frente que eu vou destruir tudo eles e vou fazer de você um povo. Por que Deus não fez isso antes? Foi porque nesse momento foi estabelecida a lei. E a lei opera a ira. Você vê uma mudança de como Deus responde às transgressões depois que uma lei é estipulada. Por quê? Porque Deus mudou? Não, porque Deus teve que. O primeiro cara hebreu que quebrou a lei, você já sabe, saiu no dia de sábado para quê? Colher gravetos para fazer um fogo para ele no dia de sábado. Prenderam ele, perguntaram o que a gente faz? Apedreja, sem misericórdia. O que mudou? Lei. A lei opera a ira. Então o que acontece? Não é que Deus mudou. Deus precisou da lei e a gente pode entrar, vamos entrar mais para frente num estudo sobre lei. Tem muitas razões do porquê. Mas ele teve que estabelecer a lei. Mas quando ele estabeleceu a lei com um povo onde ele era uma aliança do povo com Deus por lei. Tipo, mano, pior coisa que você quer ter é uma aliança com Deus através de performance. Porque, mano, é muito alto o requerimento dele e você não tem como. E, cara, a punição é severa. Por ser uma lei com Deus, o que acontece? Na lei, ela tem que ter uma bênção para aqueles que a cumprem e uma punição para aqueles que as descumprem. Então, por ser uma aliança com lei, acabou manifestando o quê? Ira de Deus. E daí a gente vê a ira de Deus manifestada no povo dele, só no povo dele. A gente não vê em todo o resto do mundo, só no povo dele. A gente fala, nossa, Deus é um Deus mau, Deus é um Deus irado, Deus é um Deus... Não. Deus sempre foi um Deus de graça, mas ele teve que estipular a lei. E porque tinha lei, a lei opera a ira, ele teve que condenar muitas pessoas. Mas mesmo debaixo da lei você vê a misericórdia de Deus. Davi era para morrer por causa do pecado dele, mas ele se arrependeu e recebeu o perdão. Ó, a bebezinha. A gente vê, por exemplo, se Deus ele matasse todo mundo que quebrou o sábado, não teria sobrado muita pessoa em Israel. Se ele tivesse matado todo mundo que... Tipo, você vê mesmo na lei, você vê que Deus não derramou, cara, severamente a ira dele. Mas ele segurava a ira e quando não dava mais ele... Bum! Ele segurava a ira e quando não dava mais ele... Bum! Sobre o povo dele. Até que veio Cristo. O fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. E daí ele condenou Cristo no lugar deles e no nosso lugar. No versículo 4, o povo volta a murmurar contra Deus, querendo carne para comer, a mesma coisa. No versículo 33, Deus milagrosamente dá carne para o povo, mas quando este ainda estava na sua boca, a ira do Senhor se acendeu e matou ali grande povo por uma praga que Deus trouxe. É a mesma coisa, o pessoal está reclamando porque estava com fome. Na verdade, não está nem com fome porque eles tinham maná, mas estava com vontade de comer carne. E Deus vai lá e mata eles. Por que Deus mudou? Não. É porque agora tem lei.
A lei oferecia bênção ou maldição. Deuteronômio 11, 26 e 28. Vou avançar rápido para terminar. Eis que hoje eu ponho diante de vós a bênção e a maldição. A bênção quando cumprirdes os mandamentos do Senhor vosso Deus, que hoje vos mando, porém a maldição se não cumprirdes os mandamentos do Senhor vosso Deus e vos desviares do caminho que hoje vos ordeno para seguirdes outros deuses que não conhecestes. Então na lei tinha isso, bênção e maldição. Enfermidades eram uma das maldições da lei. Nunca uma bênção. Quando você vê Deus falando das bênçãos e Deus falando das maldições, você vê enfermidade na parte de maldições, não na parte de bênção. Sim. Não é uma bênção escondida. Na bênção, o que você vê em bênção? Prosperidade, abundância, você vê planta, você colhe, tudo dá fruto, a bênção de Deus te alcança. Saúde. Pobreza, saúde, pobreza, enfermidade, dor, peste, fraqueza, tudo maldição. Tá? Então nunca é uma bênção de Deus. Sempre foi uma maldição. E de novo, no caso das doenças que aconteceram no povo, foi Deus que estava manifestando juízo. Por quê? Por causa da lei. Ele deu a lei, ele tinha que, como aquele a quem o povo fez o pacto, agir na lei que ele estabeleceu. Mas nunca com prazer em agir. Porque ele é um Deus bom. Certo? O Senhor te ferirá com úlceras do Egito, com tumores, com sarna e com coceira, de que não possas curar-te. Tá? Isso aqui ó, é um detalhe muito importante. Se é Deus que te dá uma doença, meu irmão, não tem o que tu fazer, cara. Então esse pessoal que fica doente e ora, ai Senhor, por favor, tira de mim tua mão pesada, e vai pro médico e daí consegue se curar, é porque não era Deus, meu irmão. Porque quando é Deus, assim, ó, você não tem como se livrar, você vai morrer. A não ser que tu te arrependa e tal caso no Antigo Testamento que se arrependiam e Deus tirava a mão pesada sobre as pessoas. Mas um dos detalhes é que quando é juízo de Deus, meu irmão, por exemplo, coronavírus. Se coronavírus é juízo de Deus sobre o pecado, meu irmão, mas não ia, todo mundo que pegasse coronavírus ia morrer. Todo mundo. Verdade. Todo mundo, não ia ter um que se recuperasse. Ia ser morte em cima de morte. Com certeza. Porque Deus não brinca em jogo, meu irmão. Quando é juízo, é aquilo que eu falo. Quando Deus estiver manifestando o juízo dele, ninguém vai precisar estar dizendo, ei, isso é juízo de Deus. A gente vai saber. Sim. O Senhor te ferirá com loucura e com cegueira e com pasmo de coração. Então tudo isso aqui é parte da maldição da lei. Deus nos redimiu da maldição da lei. Já vamos finalizar. Jesus estabeleceu uma nova aliança. Porque a lei foi dada por Moisés. A graça e a verdade vieram por Jesus. Olha a diferença. Lei, graça. Tomando o cálice e dando graças, deu-lhe dizendo, Jesus em Mateus 26, bebei dele todos, porque isto é meu sangue. O sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Para a gente finalizar, por questão do tempo, eu ia avançar muito mais, mas já passou, me perdoa, mas eu tinha que finalizar. Faz parte 2. Mas tudo bem, não sei, vamos ver. Abra rapidinho Gálatas, para finalizar. Eu acredito que já foi bem estabelecido a questão de que Jesus pagou o preço dos nossos pecados, certo? Isso foi bem estabelecido. A gente entendeu que Jesus pagou o preço pelos nossos pecados e por isso ele pagou o preço dos pecados, da consequência do pecado. Agora, sobre a maldição da lei, o que Jesus fez? Capítulo 3 de Gálatas. A partir do versículo 13. Fala, Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós. Porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Lá em Deuteronômios, Deus pega e do nada ele lança essa. Maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. E daí como é que Jesus morreu? Pendurado no madeiro. Não existia essa morte de crucificação naquela época. E Deus fala, olha, aquele que for pendurado no madeiro é maldito. Jesus morre na cruz porque ele se torna maldito. Por que ele se torna maldito? Porque ele se faz pecado e daí Deus amaldiçoou o pecado nele, no corpo de Cristo Jesus. Então toda maldição da lei, toda punição por desobedecer a lei foi jogada em Jesus. Se toda a maldição da lei já se foi jogada sobre Jesus, o que sobra? Olha o versículo 14. Para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo, para que pela fé nós recebamos a promessa do Espírito. Então, se a gente já entendeu que Jesus ele lidou com o pecado e com a consequência do pecado, e agora a gente percebe que Jesus nos livra também da maldição da lei, e nos tira dessa lei, nos colocando uma outra lei superior, uma nova aliança,
com melhores promessas, uma melhor aliança com melhores promessas, então não existe mais maldição por pecado. Porque Deus já lidou com o pecado e já lidou com a lei. Já lidou com o pecado, já lidou com a lei que trazia maldição sobre aquele que pecava. E agora Ele nos perdoou de uma vez por todas. E não existe mais maldição para nós. Portanto, isso fecha tudo aquilo que a gente viu no Antigo Testamento. Então agora que Jesus cumpriu o que Ele tinha para cumprir, a pergunta é, Deus está derramando juízo sobre as pessoas, trazendo doenças sobre elas hoje? Não. Não, porque Ele derramou tudo em Jesus Cristo. E aquele tempo foi um tempo que agora a gente consegue entender por causa da lei, por causa dessa aliança debaixo de lei, que a gente via o juízo de Deus e Deus derramar doenças sobre pessoas como uma forma necessária, mas que agora nós não estamos mais debaixo dela. Isso aí abriria para tantas coisas, talvez a gente possa falar disso na semana que vem. Pode ser. Tá bom? Beleza. Semana que vem, tá combinado. Tá bom. Vamos ver, eu acho que sim. Tá gravado. Mas é isso, tá bom, irmãozinhos? Faz sentido? Fez sentido? Eu sei que pode gerar, às vezes, tipo, caramba, quando a gente começa a olhar para esse lado, às vezes gera, tipo, caramba, mano, como que a gente consegue juntar essas duas coisas? Mas eu acredito que com o que a gente viu, dá pra gente já ter uma boa visão do porquê da diferença. Não é dois deuses diferentes, são alianças diferentes. Uma aliança necessária, mas que tinha consequências que não é o que Deus queria para todo o povo, tanto que Ele não deu para todo mundo. Mas que agora em Cristo Jesus, finalmente, Deus só pode se relacionar conosco da maneira que Ele sempre quis, que é por graça e misericórdia, sem temor nenhum mais de punição e maldição de Deus. Amém. Amém? Amém. Amém. Glória a Jesus. Tem alguém que tem alguma pergunta? Nunca ninguém tem, eu pergunto só para ver. Isso aí ficou bem claro? Você tem? Fale. Então a lei assim, ela nunca foi o desejo original de Deus, né? Não. Ela foi uma resposta a uma situação Foi. criada pelo homem. Fala que a lei é boa se a gente usa dela legitimamente, sabendo isso, que a lei foi dada para o injusto. A lei não foi feita para o justo, mas para os injustos. Então a verdade é que Deus teve que dar por causa das transgressões. Por isso que fala que a lei foi adicionada por causa da transgressão. Ele deu a promessa gratuito para Abraão, mas depois ele teve que adicionar a lei por causa da transgressão do povo, para poder eliminar os insinceros e poder guiar os verdadeiros e protegê-los da corrupção do mundo até que Cristo viesse. Agora que Cristo vem e Ele nos dá um novo coração, onde Ele escreve o entendimento, a lei dele no nosso coração, as leis dele no nosso coração, a gente não precisa mais de uma lei externa, porque o que nos protege é essa nova natureza de Deus dentro de nós. Não mais uma lei que diz, não faça, não eu te mato. Mas agora uma transformação onde o amor de Cristo nos constrange. E quando a gente entende isso, encaixa tudo. Você encaixa a lei com graça, você consegue ter toda a visão, tipo, tá, eu tenho a visão de quem Deus é. Ele sempre foi amoroso, mesmo com todas essas questões que aconteceram aqui.